A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos dar início aqui à nossa Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas desse terceiro trimestre de 2026, lição do dia 9 de agosto de 2026, que tem como tema Coragem para Testemunhar, Paulo diante da multidão. Esta lição que faz parte, queridos, das nossas lições bíblicas do terceiro trimestre, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, revista escrita pelo pastor Wagner Gabi. Queridos e amados, nós vamos orar para dar início. Senhor Deus, querido Pai, agradecemos por tudo, Senhor Jesus, abençoa cada um de nós, aquele professor, aluno, meu Deus, que quer aprender, o irmão, a irmã, cada um, Jesus, cada pessoa que quer aprender mais da Tua Palavra, meu Deus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Texto áureo, queridos. Hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Atos 22:15. Texto, queridos e amados irmãos, aqui, a qual o apóstolo Paulo, no seu discurso que ele faz ali na cidade de Jerusalém, Atos capítulo 22, a Bíblia nos diz que ali o apóstolo vai fazer uma retrospectiva a respeito do seu passado, não é? E nessa retrospectiva ele vai lembrar daquilo que o Senhor Jesus diz a ele, que ele seria sua testemunha para com todos os homens. Essa palavra testemunha é mártir no original, e ela significa, queridos e amados irmãos, que nós devemos, se for preciso, sermos mártires por causa do Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo a todos. Atos 1:8, Jesus também disse que ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Verdade prática. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele, com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Então, queridos, nesta verdade prática, nós vemos que todo aquele que teve realmente um encontro com Cristo, porque muitos que dizem que tiveram um encontro com Cristo nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados, mas todo aquele que realmente nasceu de novo, todo aquele, queridos, que realmente foi regenerado pelo Espírito Santo, ele testemunha de Jesus com fidelidade, seja em meio à oposição, em meio ao sofrimento, porque, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A nossa introdução nos diz: ao retornar a Jerusalém após a terceira viagem missionária, Paulo presta relatório aos líderes da igreja e glorifica a Deus pelo avanço do evangelho entre judeus e gentios. Contudo, rumores maliciosos levantam suspeitas contra seu ministério, levando-o a agir com prudência e sensibilidade pastoral. Queridos, nessa introdução nós vamos observar que o apóstolo Paulo, quando ele retorna da sua terceira viagem missionária, porque como vimos na lição passada, ele sai ali da cidade de Éfeso, inclusive, quando ele sai daquela cidade é uma grande comoção dos irmãos de Éfeso pelo apóstolo Paulo, por conta de que o apóstolo diz e eles sabiam que nunca mais veriam um apóstolo. Ele chega ali à cidade de Jerusalém, ali a qual, queridos e amados irmãos, era a última vez que ele faria uma viagem missionária, a sua terceira e última viagem. E quando ele chega naquela cidade, ele vai prestar um relatório aos anciões daquela cidade. Ele vai falar sobre as igrejas que ele tinha plantado. O apóstolo vai trazer ali uma arrecadação em dinheiro aos anciões de Jerusalém. Ele vai falar a respeito do como os gentios tinham aceitado o evangelho, não é? Mas, contudo, queridos e amados irmãos, nós vamos observar que ali muitos judeus, até mesmo ali judeus que faziam parte da igreja em Jerusalém, estavam preocupados, porque havia rumores de que Paulo estava ensinando as pessoas a abandonarem a lei de Moisés e as tradições. Então, de acordo com essas acusações, Tiago vai dizer para Paulo fazer um voto de nazireado, um voto de nazireu, a qual o apóstolo passaria 7 dias ali no templo fazendo este voto, queridos e amados irmãos. Atos capítulo de número 21 e verso de número 27 vai dizer que quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, o alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Ou seja, quando o apóstolo Paulo estava
quase terminando o seu voto de nazireado, aparece agora esses judeus, muito provavelmente esses judeus vindo ali da diáspora, ou seja, eles eram judeus ali, queridos, que estavam em Jerusalém por conta do Pentecostes. Porque quando Paulo sobe a Jerusalém foi pouco dias depois do Pentecostes. Então, provavelmente eles já tinham visto Paulo em algumas de suas viagens missionárias. E eles vão agora, queridos, lançar a mão ao apóstolo Paulo. E o verso 28 vai dizer que eles clamam, dizendo: varões israelitas, acudi. Este homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Então eles fazem 3 acusações ao apóstolo Paulo, queridos e amados irmãos, e é nesse contexto hostil, que nós vamos hoje falar, né? Nós vamos hoje falar na nossa lição de número 9. Queridos e amados irmãos, tópico 1, a prisão de Paulo em Jerusalém. Subtópico 1, a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Então nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que agora, né, esses homens judeus, quando eles veem Paulo no templo, como a gente viu ali no versículo de número 27, esses homens agora vão fazer ali um grande alvoroço, né, e eles vão fazer graves e sérias acusações ao apóstolo Paulo, não é? Muitas acusações ali ao apóstolo Paulo, e entre estas acusações, eles acusam ele de conduta antipatriótica. O verso de número 28 vai dizer que, e clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo. Então a primeira coisa que eles dizem é que Paulo era contra o povo, antipatriotismo, contra a nação de Israel. Segundo lugar, eles acusam ele de blasfêmia, porque eles vão dizer ele é contra a lei, ou seja, acusam Paulo de ser contra a lei de Moisés. E em último lugar, eles vão ainda acusar que Paulo era contra aquele lugar, não é? Ou seja, sacrilégio. Não é? E esta terceira acusação ela é muito grave, porque eles equivocadamente acusaram Paulo de ter levado Trófimo, que era da cidade de Éfeso, ao lugar do templo, cujo acesso era negado aos gentios, conforme o verso 29 do capítulo de número 21. Não é? E Paulo ele não havia feito isso, mas eles acusam agora Paulo sem provas, não é? Sem provas, porque na realidade para esses homens não importava. Só o que eles importavam era com a fanática imaginação, não é? A sua fanática imaginação, não é? E movidos por inveja, movidos pelo ódio, não é? Se nós formos observar, queridos, assim como o apóstolo Paulo, muitos cristãos em nossos dias também, né? Enfrentam injustiça, enfrentam calúnias, mas permanece firme, porque, como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, não é? E esta acusação, queridos, como diz o pastor Wagner Gabi, a acusação era irônica. Não é? Por que essa acusação era irônica? Porque era ao contrário. Não é? O próprio apóstolo Paulo, não é? A Bíblia vai falar que ele vai passar pelo processo da purificação, a qual nós já dissemos que, aconselhado por Tiago e pelos irmãos da igreja de Jerusalém, ele iria passar por essa purificação justamente para não profanar o templo, não é? Para não profanar o templo. E o apóstolo Paulo ele nunca colocou o Trófimo no lugar em que não podia ser colocado, mas estas falsas acusações vai agora despertar ali, queridos e amados irmãos, um alvoroço da população de Jerusalém. Um grande alvoroço, não é? E ele, o apóstolo Paulo, ele é caluniado, não é? Mas como diz o pastor Wagner Gabi, a fidelidade de Paulo mostra que o servo de Deus pode ser caluniado, mas permanece firme por confiar em quem crê. 2 Timóteo, queridos, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, a Bíblia vai dizer, porque cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Por mais que passamos lutas, tribulações, queridos, acusações falsas,
O cristão ele permanece firme porque nós sabemos quem nos chamou, nós sabemos em quem nós temos crido. Queridos e amados, vamos agora para o subtópico de número 2, a divisão do templo em Jerusalém. Vamos observar, irmãos, que este templo era dividido em muitas partes. Não é? Templo este que foi construído por Herodes o Grande em cerca de 73 a.C. E era um grande santuário, era considerado, não é, o maior santuário do mundo antigo. Era dividido em várias partes, em vários átrios, não é, retangulares. E esses átrios, a qual nós vamos ver que eram 4 principais. Era o átrio dos gentios, o átrio das mulheres, o átrio de Israel e o átrio dos sacerdotes. O primeiro era o átrio dos gentios, não é? Onde obviamente só podia ser frequentado por gentios, e neste átrio era onde os gentios eles vendiam animais, não é, para ser ali sacrificado no templo, não é? E aí foi neste lugar onde o Senhor Jesus expulsa os cambistas, lá em Mateus 21, versos 12 e verso 13. O segundo era o átrio das mulheres, embora este nome ele não era frequentado só por mulheres judias. Homens judeus também frequentavam o lugar, e era ali o máximo que uma mulher ali poderia entrar no santuário, no templo, era no átrio das mulheres, e foi neste local que a viuvinha depositou a sua oferta, lá em Lucas 21, de 1 a 4, a qual o Senhor Jesus vai dizer que ninguém deu maior oferta do que aquela viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha, e os outros davam apenas o que lhe sobrava. E o outro era o átrio de Israel, não é? Esse era frequentado apenas por judeus homens e que ainda tivessem sido cerimonialmente puros, queridos. Foi neste local, no átrio de Israel, que os judeus acusam o apóstolo Paulo de ter levado Trófimo. Eles acusam que Paulo blasfemou o templo, levando Trófimo, que era um gentio de Éfeso, a este lugar. E eles acusam falsamente o apóstolo, porque neste lugar só poderia ser levado aqueles, queridos e amados irmãos, que eram judeus e homens. E o terceiro lugar é o átrio dos sacerdotes. Era uma área restrita apenas aos sacerdotes e levitas. Continha o altar dos holocaustos, ou seja, dos sacrifícios, a pia de bronze e os utensílios do culto. E ainda tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos, a qual no lugar santo só o sacerdote poderia entrar, e no santo dos santos apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano, no dia de Yom Kippur ou no dia da purificação. Então, desta forma, queridos, era dividido o templo de Jerusalém. Por isso, queridos e amados, essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo, como diz a nossa revista. Revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas entre os judeus. Por isso, então, queridos, ali aquele templo era algo sagradíssimo para os judeus. Por isso que quando Paulo ali entra naquele local, os judeus ficam muito enfurecidos e tentam ali matar o apóstolo. Queridos, agora vamos para o terceiro subtópico. Irmãos, terceiro subtópico, a intervenção das autoridades romanas. Vamos observar aqui, queridos e amados irmãos, que o apóstolo Paulo, diante desta confusão, agora ele vai despertar, não é, ali as autoridades de Roma, não é? Alguém leva a notícia até o comandante das tropas romanas, né? Porque ali o exército romano ele era composto por hierarquias. Um tribuno, que é o equivalente a um coronel hoje, ele comandava cerca de 1.000 soldados, irmãos, onde 760 soldados eram de infantaria e cerca de 240 soldados de cavalaria. E este homem, ele conseguia muito bem manter ali a paz e a estabilidade em uma cidade, não é? Por isso nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que estes soldados, estes comandantes, estes 1.000 soldados do Império Romano, eles ficavam em uma corte chamada Corte Antônia ou Fortaleza Antônia, que é construída também por Herodes o Grande, que tinha vista para o templo a seu canto noroeste. Então, se você pegar ali um mapa antigo de Jerusalém, você vai observar que a Fortaleza Antônia ela ficava a noroeste do templo, e de lá dava para ver o templo. E ele, com todo aquele alvoroço, o comandante agora chega até aquela multidão que tinha ali
estava querendo lixar o apóstolo Paulo, não é? E quando ele chega ali, o comandante ele prende Paulo, ele amarra com 2 correntes, não é? E ali o comandante colocava um soldado de cada lado, Paulo no meio, e acorrentou Paulo, não é? A mão de cada soldado, não é? E nós vamos observar, irmãos, que quando faz isso, ele se cumpre a profecia de Ágabo, não é? Vamos ver, queridos e amados irmãos, que Ágabo, ele vai profetizar. Em Atos 21 e versículo de número 11, a Bíblia diz: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão em que é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. Então ali a profecia de Ágabo se cumpre, queridos e amados irmãos, e toda aquela multidão estava agitada e confusa, né? E aquele comandante, ele viu que ele não iria conseguir saber a verdade no meio daquela grande confusão. Então ele vai, não é, levar Paulo, vai levar o apóstolo Paulo, não é, ali para a fortaleza Antônia, não é? Ele provavelmente o apóstolo Paulo foi carregado, não é, nos braços pelos soldados, tomando ele das mãos do povo, das mãos da multidão. Queridos e amados irmãos, nós vamos observar, queridos, que o apóstolo Paulo, essa passagem faz nos lembrar, não é? Esse ódio do povo pelo apóstolo faz nos lembrar do nosso Senhor Jesus, não é? A qual também, queridos, os judeus tiveram o mesmo ódio pelo nosso Senhor Jesus. O mesmo ódio foi dirigido ao nosso Senhor Jesus lá, queridos, nós fomos observar a Bíblia em João 19:15. A Bíblia diz: Mas eles bradaram: Tira, tira, e crucificam. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? E responderam-lhe os principais sacerdotes: Não temos rei senão a César. Ou seja, esta passagem nos lembra muito a passagem do Senhor Jesus, a qual aquele povo também com ódio tenta matá-lo, não é? Porém, não é? Ele vai ser açoitado até a morte, morte de cruz. Mas no caso do apóstolo Paulo, não é? Deus ainda vai preservar a vida de Paulo usando ali a autoridade civil, não é? Por isso, queridos e amados irmãos, nós vamos observar ainda que a fidelidade a Cristo não nos isenta de sofrimento, queridos. Isso é uma grande verdade. Sermos fiel a Cristo não vai nos isentar de sofrimentos, não é? Mas muito pelo contrário, muitas das vezes o sofrimento, não é? Ele vai aumentar, vai ser multiplicado quando nós somos fiéis ao nosso Deus. Por isso, mais irmãos, nós devemos aprender que o Senhor ele continua soberano, mesmo em cenários como esse, em cenários de oposição, não é? O Senhor ele continua soberano e nós somos como Paulo, irmãos. Nós, como Paulo, né, nós podemos enfrentamos injustiças, mas Deus continua no controle da situação, queridos e amados. E agora nós vamos para o segundo tópico. Irmãos, segundo tópico, a oportunidade para testemunhar. Primeiro subtópico, Paulo pede licença para falar ao povo. Queridos, nós vamos observar neste primeiro tópico que o apóstolo Paulo, em meio a esta grande confusão em que ele estava sendo acusado e sendo praticamente quase lixado por aquela multidão, né, a ser preso ali no templo, mas ele surpreende a todos, porque ele não se cala, né? Ele vai se identificar ao comandante, ele vai esclarecer a sua origem, que ele era de Tarso, da importante cidade ali da Cilícia, não é? Nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que em vez do apóstolo lamentar essa prisão, faz nos lembrar de quando ele foi preso também com Silas, não é? Ele não lamenta a prisão, mas ele pede uma oportunidade, uma licença para falar ao povo, não é? Nós vamos observar que o apóstolo, em momento nenhum, ele perde a calma. Em um momento nenhum ele vai ficar nervoso, ele perde a calma, mas ele soube transformar um momento de aparente derrota, não é? Ele sabe transformar em um momento de testemunho. E ali nós vamos observar, queridos, que
o general vai dar oportunidade para que o apóstolo fale, não é? E ele, com a permissão concedida, ele se posiciona nos degraus ali da fortaleza, faz um gesto para silenciar o povo, não é? E isso demonstra a calma que ele tinha, a coragem, a intenção clara de demonstrar, de testemunhar a sua fé, de testemunhar o evangelho de Jesus Cristo, não é? E o apóstolo Paulo ainda vai surpreender o comandante, não é? Falando a língua grega, não é? Versículo querido de número 37, a Bíblia diz: E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Não é? Então nós vamos observar, queridos, que ele fica impressionado quando ele vê que Paulo sabe falar o grego, porque naquela época, no mundo antigo, no tempo do Império Romano, o grego era uma língua franca, não é? Mas o oficial, ele tinha julgado Paulo mal, como se Paulo fosse uma pessoa rude, uma pessoa sem educação, não é? Então, naquela época, para poder falar o grego, queridos, era só realmente pessoas cultas. Era como o inglês, era uma língua universal, como o inglês em nossos tempos, não é? Então, nós vamos observar, irmãos, que esse momento ele vai servir de introdução, não é? Para um poderoso discurso. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, irmão, vai fazer um discurso poderosíssimo, que começa no capítulo 21 e prossegue no capítulo de número 22, onde ele vai testemunhar, queridos, ele vai compartilhar do seu testemunho, da sua conversão no caminho para Damasco, não é? E nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que se fôssemos nós nessa situação de Paulo, né, nós muitas das vezes nós estaríamos desesperados porque estávamos sendo presos injustamente. Mas Paulo, ele aproveita essa situação para anunciar a mensagem do evangelho, não é? Então nós podemos observar com tudo isso, não é? Que a serenidade de Paulo, diz a lição, abre espaço para a proclamação do evangelho, ensinando que até situações adversas podem ser usadas para a glória de Deus, não é? Então nós vamos observar que muitas das vezes situações, não é? Como ali o caso de Lázaro, né? Lázaro morreu 4 dias e Jesus vai dizer, não é? Isto não é nada a não ser para a glória de Deus. Muitas situações, queridos, que nós olhamos e nós não entendemos, apenas serve para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado. E no caso de Paulo, muitos tinham visto ali sofrimento. Ele vê uma oportunidade para anunciar o evangelho de Cristo. E vamos para o segundo subtópico. Segundo subtópico, o uso da língua hebraica para ganhar a atenção. Queridos e amados irmãos, nós vamos observar aqui que o apóstolo Paulo, queridos, ele vai agora começar o seu discurso em hebraico. E o hebraico era uma língua valorizadíssima, não é? Muito valorizada pelos judeus, não é? Ali da Palestina. Vamos observar que o apóstolo Paulo, ele usa isso como uma estratégia. Ele não fala a língua hebraica por acaso, mas ele usa estrategicamente isso para criar essa conexão cultural, não é? Para poder conectar os ouvintes à língua hebraica, mais precisamente o aramaico, a língua que os judeus mais valorizavam. Então o apóstolo Paulo era um homem muito culto, muito usado pelo Espírito Santo, não é? Nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que poucos judeus da diáspora conseguiam falar a língua da Palestina. E alguém que falasse o idioma como Paulo, o aramaico, merecia ser ouvido, não é? Merecia ser ouvido. E ali nós vamos observar, queridos, que o apóstolo Paulo ele demonstra respeito pela sua cultura e pela sua tradição, permitindo que ele apresentasse a sua defesa, não é? Nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que com isso, o apóstolo garante que todos aqueles que estavam presentes pudessem entender o que ele queria dizer, pudessem entender a sua defesa, se há necessidade de um intérprete ou uma barreira que o grego, que era a língua do Império Romano, poderia representar para alguns membros da congregação, ou seja, o grego, queridos, nem todos entendiam.
mas o aramaico, a língua que Paulo fala, era a língua do povão. Todos entenderiam aquela língua sem necessitar de um intérprete. Então o apóstolo Paulo ele falava grego, ele falava o aramaico, ele falava o hebraico, ele era um homem muito culto, queridos e amados. E vamos observar, queridos e amados irmãos, que a revista ainda vai nos dizer que esse gesto, não é, ele estabelece uma conexão, não é, e ali vai fazer com que a multidão aguarde no maior silêncio, não é? Assim como Estevão, Paulo ele começa seu discurso falando, né, irmãos e pais, demonstrando ali respeito, demonstrando pertencimento, não é? Os pais, não é, seria apropriado aos sacerdotes e do sinédrio, né? Nada é dito a respeito deles, mas provavelmente os sacerdotes estavam presentes no meio da confusão, no meio desta confusão. E ali ele dirige também a irmãos, né? Essa palavra irmãos é muitas das vezes Paulo querendo reforçar que ele é judeu. Portanto, aquelas pessoas eram também seus irmãos, né? Ele fala com eles no seu próprio idioma. Quando, né, ouvem ele falar em hebraico, não é? Eles podem ter ficado impressionados com a sua fidelidade ao judaísmo. Então agora, como eles viu que Paulo era fiel ao judaísmo, agora eles vão ouvir cuidadosamente o apóstolo Paulo. Isso nos revela, queridos, que o cristão, ele tem que ter sabedoria. Ele deve usar sabedoria para transformar crises em oportunidade de proclamar a fé em Jesus Cristo, não é? O autor de nossa lição vai dizer que o cristão aprende que a verdade do evangelho deve ser comunicada com clareza e discernimento, respeitando o contexto e a linguagem do público. Irmãos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 20, versos do 20 ao 22, o apóstolo Paulo vai dizer: eu me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, queridos, isso nos mostra que nós devemos ter sabedoria, devemos nos preparar e Deus ele vai nos usar conforme a nossa preparação para a proclamação do seu evangelho. Vamos para o terceiro subtópico. Irmãos, vamos para o terceiro subtópico. Coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Nós vamos observar, queridos, que o apóstolo Paulo, ele agora vai ter coragem para testemunhar. Ele vai agora, mesmo diante da multidão que estava enfurecida, o apóstolo narra com coragem, né, a sua formação judaica, o seu zelo religioso e a sua perseguição à igreja, não é? Então nós vamos observar aqui, queridos e amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai fazer um discurso longo, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 21 e 22, não é? Porque o apóstolo ele não suaviza o passado, nem esconde o chamado recebido, mesmo sabendo que mencionar sua missão entre os gentios provocaria reação violenta, não é? E ali nós vamos observar que até o versículo 22, o apóstolo 21, o apóstolo Paulo, ele vai até ali ter um êxito. Mas no verso 21, a Bíblia diz: e disseram-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouvindo até esta palavra, e levantaram uma voz dizendo: tira-o da terra um tal homem, porque não se convém que viva. Então, quando o apóstolo Paulo ele menciona, que ele foi enviado aos gentios de longe, os judeus se enfurecem muito. Se enfurecem muito e agora vão querer a morte do apóstolo Paulo, não é? E ali o apóstolo Paulo, posteriormente a esta passagem, a estes versículos, ele vai ali fazer, não é, a sua defesa. Ele vai dizer que ele era cidadão
romano, não é que ele era cidadão romano, e ali quando Paulo diz que ele era cidadão romano, não é? O tribuno vai olhar para ele com uma certa desconfiança, irmão, diz a Bíblia, porque afinal de contas qualquer um poderia afirmar que era romano, porque a cidadania romana ela poderia ser comprada, poderia ter um visto, não é? Mas quando Paulo diz o tribuno, ele vai dizer, não é, o meu eu consegui com dinheiro, mas Paulo vai dizer, não, o meu eu consegui de nascença porque eu sou de Tarso, não é? E ali vai causar uma grande surpresa àquele homem, porque ele não imaginava isto do apóstolo Paulo, não é? E ali, queridos, o fato de Paulo ter invocado a sua cidadania romana o livrou ele da ameaça de açoitamento, não é? Que o apóstolo Paulo poderia ter sido açoitado, não é? Mas o tribuno, né, ainda no entanto, quer saber qual é a sua posição em relação a Paulo. Né? Ele manda tirar os grilhões do apóstolo e ordena que o sumo sacerdote e o sinédrio se reúna. Porém, o tribuno não leva Paulo perante o sinédrio porque não era necessário levar o apóstolo perante o sinédrio, porque aquilo não era um julgamento. Mas ele queria descobrir o que de fato realmente estava acontecendo ali, irmãos. E vamos observar, queridos e amados irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dar-lhe um exemplo de sabedoria, de homem cheio do Espírito Santo. Não é? Por quê, queridos? Porque a coragem de Paulo ao testemunhar sobre a sua conversão diante da hostilidade é um exemplo de fé e de resiliência. Né? Mesmo na prisão, injustiça e hostilidade, Paulo encontrou o momento certo para pregar o Evangelho de Cristo. Irmãos, vamos para o terceiro tópico, o poder do testemunho pessoal, o primeiro subtópico, a vida de Paulo antes da conversão. Então nós vamos observar, queridos, que, como já diz, né, o título do tópico, dos capítulos 3 a 5 de Atos 22, Paulo vai falar a respeito de como ele era antes da sua conversão. Né? Paulo ali que era um homem devoto à lei. Paulo que foi um homem ali criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel tinha cerca de 500 discípulos, não é? Diz ali os historiadores. E o apóstolo Paulo era um dos que mais se destacavam, não é? Um dos que mais se destacavam pela sua sabedoria, não é? Pelo seu zelo pela lei, não é? A qual não se podia imitar, não é, queridos e amados irmãos? Ele vai dizer, não é? Não com orgulho, mas ele vai falar para aqueles homens que ele era um fariseu guardador da lei. Não é? Ele descreve-se, não é, extremamente zeloso das tradições, não é? Mas ele vai falar, queridos e amados irmãos, que havia sido zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Não é? Mas em Romanos capítulo 10, verso de número 2, o próprio apóstolo vai dizer que aqueles homens eles eram zelosos, mas sem entendimento. E vai dizer Romanos 10, 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração a Deus por Israel é a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Nesse mesmo capítulo 10 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer que a eles é posto um véu, para que eles não vejam, não enxerguem realmente a verdade. Por isso, queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai falar desse seu testemunho pessoal, de como ele era um homem rigoroso, ele era um perseguidor da igreja, ele era tão zeloso pela lei que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele vai dizer que ele consentiu na morte de Estevão. Então o apóstolo Paulo ele era um homem religioso, ele era um homem religioso. Assim como aqueles judeus queriam matá-lo naquela ocasião, ele também já quis em certa ocasião matar e matou Estevão. A Bíblia diz que ele entrava nas casas, não é? E ali ele matava pessoas, prendia pessoas, porque ele era um homem zeloso pela lei antes de sua conversão. É por isso que lá em Atos, capítulo de número 9, quando ele se converte, Deus diz, né? Eu vou mostrar quanto tu vai sofrer pelo meu nome. Não é? E realmente aquilo que Jesus fala para Paulo em Atos 9 se cumpre cabalmente na sua vida, né? Porque aquele homem ele foi transformado em um dos maiores missionários da história, não é, queridos e amados irmãos? Então, queridos, nós podemos
observar, não é, que ao recordar essa fase, né, Paulo demonstra que a religiosidade sem Cristo pode produzir dureza, perseguição e cegueira espiritual. Queridos, a religiosidade sem Cristo, ela é um perigo. Ela é muito perigosa, porque ela não traz nada de bom. Ela só traz dureza de coração, ela traz perseguição. E o pior, os religiosos, eles são cegos espiritualmente. As pessoas religiosas, eles não veem, eles colocam a tradição da sua própria igreja acima da Bíblia, eles colocam, não é, ali a sua denominação acima de tudo, não é? Então, isso é muito perigoso. A religiosidade, ela mata, não é? Então, queridos e amados irmãos, a sua retrospectiva antes de sua convenção, o apóstolo Paulo vai falar a este respeito. Vamos para o segundo subtópico. Segundo subtópico, o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Vai de Atos 22, do 6 a 11. Aqui, queridos, o apóstolo Paulo ele vai ali recordar, não é, ali a sua conversão. Não é, a sua conversão, não é, porque no subtópico de número 1 a gente viu antes de sua conversão. Agora o apóstolo Paulo ele vai nos falar a respeito da sua própria conversão, né? E aqui, queridos, o apóstolo Paulo, o que ele está fazendo, ele não é se culpando, né? Ele não está revivendo o seu pecado, né? Mas o que ele está fazendo é testemunhando do seu encontro transformador, a qual ele teve com o Senhor Jesus, não é? E esse relato aqui, ele é idêntico ao relato de Atos 9, do 3 ao 19, né? Onde o apóstolo Paulo ele menciona que viu, né, ao meio-dia uma luz, não, ele cai no chão e todos os que estavam com ele também caem, e ouviu uma voz, não é? Paulo explicou que os homens que estavam com ele viram em verdade a luz e que se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava com o apóstolo Paulo. Nós vamos observar, queridos, na conversão do apóstolo Paulo, que Paulo ele não estava buscando a Cristo. É Cristo que vai ao encontro de Paulo. Louvado seja o nome de Deus. O encontro ele ocorre de forma inesperada, em plena atividade contrária ao Evangelho. Então vamos observar que a conversão de Paulo, irmãos, é algo totalmente vindo da graça de Deus, porque o apóstolo Paulo estava fazendo ao contrário daquilo que Deus queria, que era perseguir a igreja de Deus, não é? E nós vamos observar, queridos, conforme Efésios 2, 8 e 9, a qual o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que a salvação ela é por meio da graça, não é? E isso revela, a conversão de Paulo nos revela que a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Nós vamos ver que o Senhor Deus chama Paulo pelo seu nome, né? Saulo, Saulo, porque me persegues, não é? Outra coisa, irmãos, nós vamos observar que Deus não diz para Paulo, por que tu persegues a minha igreja? Não é? Mas ele diz, por que tu me persegues? Aqueles que perseguem a igreja estão perseguindo o próprio Cristo, não é? Portanto, queridos irmãos, a pergunta de Paulo foi sem dúvida, né, um encontro que gerou a rendição imediata. No capítulo 22, verso 10, a Bíblia diz, então eu disse, Senhor, que farei? E o Senhor disse, me levanta, eu vai a Damasco, e ali tudo o que te é ordenado fazer. Então o apóstolo Paulo vai perguntar o que eu faço, e Deus vai dizer para ele, vai a Damasco, e ali eu te digo o que tu deves fazer. Portanto, queridos e amados irmãos, vamos observar que o verdadeiro encontro com Cristo sempre produz convicção de pecado e reconhecimento da soberania de Jesus, não é? Queridos amados, não existe uma pessoa que diz que encontrou Jesus e vive nas suas práticas pecaminosas. Não foi o encontro com Cristo que essa pessoa teve, né? Porque o encontro com Cristo ele tem que produzir alguma mudança dentro de nós, tem que produzir alguma mudança em nossas vidas. Portanto, queridos e amados irmãos, o encontro com Cristo ele sempre produz mudança em nossas vidas. Vamos para o terceiro e último subtópico da nossa lição. Irmãos, terceiro subtópico, sua missão como servo e testemunha de Cristo. Vamos observar que nessa terceira e última parte do discurso do apóstolo Paulo, ele vai agora relatar, queridos, ali o seu chamado, porque o apóstolo Paulo ele foi
uma pessoa, não é? Ali um homem de Deus, que quando ele se converte, ele já vem acompanhado um chamado e uma missão, não é? Então Deus ali já vai usar o apóstolo, não é? Para um chamado e para uma missão, que é levar o evangelho aos gentios. E Deus falou: eu vou te mostrar o quanto vai padecer, sofrer pelo meu nome. Então, queridos, Deus usa um instrumento, não é? Ali para a conversão de Paulo, não é? Que foi Ananias. O próprio Jesus aparece a Paulo, mas Ananias foi o instrumento para o seu chamado. A Bíblia diz que quando Ananias ora, ali as escamas caem dos olhos de Paulo e ele é cheio do Espírito Santo. Portanto, queridos e amados irmãos, nós vamos observar que quando a oposição aumenta, queridos, quando Paulo falou de sua missão aos gentios, nós vamos observar no versículo de número 21, quando Paulo fala de sua missão aos gentios, a oposição aumenta. Por quê, queridos? Porque o testemunho pessoal nosso é uma poderosa ferramenta de evangelização e não pode ser silenciado, né? Aquilo que eu disse nos subtópicos anteriores, como disse Santo Agostinho: se for possível na pregação, use palavras, porque a nossa própria vida, a nossa própria conduta é um testemunho pessoal de evangelização. Tem alguém olhando para mim, meu irmão, tem alguém olhando para você, tem alguém olhando para nós, não é? Por isso, queridos e amados irmãos, Paulo ele foi chamado a testemunhar, mas não apenas a testemunhar. Paulo também foi chamado para crer. Atos 22, versículo de número 15, a Bíblia diz: porque há de ser sua testemunha para com todos os homens o que tem visto e ouvido. É o nosso texto áureo da nossa lição de hoje. Portanto, queridos e amados irmãos, Paulo ele recebe a sua missão de ser servo e testemunhar de Cristo. Não é? Ser servo, ali a palavra servo no texto original ela é escravo, ou seja, Paulo foi chamado literalmente a ser um escravo de Cristo, e este homem foi um dos bandeirantes do cristianismo, não é? Foi um dos bandeirantes do cristianismo, e como diz a nossa lição, não é? Assim aprendemos que Deus transforma o passado em instrumento de testemunho e usa as vidas rendidas para anunciar sua salvação, mesmo diante de rejeição, não é? O testemunho pessoal continua sendo uma das mais poderosas ferramentas do Evangelho para glorificar a Cristo e alcançar corações. Portanto, queridos e amados irmãos, quero dizer aos irmãos nesta oportunidade que o testemunho pessoal, o nosso testemunho, não é? Ele é poderosíssimo para que pessoas venham se render aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar força, nos dar graça. Abençoa, Deus amado, cada professor, cada aluno, cada um de nós, meu Deus, para estar cada vez mais buscando a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, curta, compartilhe, vai nos ajudar muito em nome de Jesus.